Olá, meu amigo, minha amiga 3, tudo bem com você? Aqui é o Oliver e vamos para a nossa segunda aula falando sobre o estudo do volume, como de maneira prática e objetiva agora interpretar o volume. Comentamos na aula passada sobre a forma dos candles, a interpretação do corpo dos candles e como o volume na interpretação clássica ele é usado como confirmador de tendências para validar inícios de movimento, né, rompimentos de caixote de acumulação, entre outras coisas. Comentei também que o volume total é a briga, né? É a troca de lote, onde entra grana, o smart money, onde os players colocam as suas fichas ali para startar movimentos. Agora, eu usando essa premissa básica de que o volume, o volume crescente, ele dá início à tendência, será que essa afirmativa ela é 100% fidedigna? E eu vou mostrar uma coisa para você aqui, ó. Olha aqui, ó, para te dar início ao estudo mais aprofundado do VSA. Se o volume confirma a tendência, perceba que o preço aqui ele caiu e o volume cresceu. Só que o volume ele continua alto. O volume aqui embaixo continua alto e o preço voltou. Bom, Oliver, se o volume continua alto e ele startou com volume crescente a tendência, se houve um start de movimento baixista e o volume cresceu e ele continua alto, não deveria ter continuado a cair, por que que voltou? Calma, né? A gente vai responder tudo isso na sequência, você vai entender. Vamos fazer outros movimentos aqui, né? Perceba no final desse movimento aqui, o preço caindo, o volume sobe, mas o maior volume está no final do movimento. O maior pico de volume está justamente no final do movimento. Nossa, olha, é difícil interpretar, né? Olhando o gráfico agora assim, dando esse exemplo que você está falando, se a tendência ela tem início com volume crescente, inclusive, por exemplo, olha, se isso aqui é um range de acumulação, que eu estou estudando análise técnica clássica, eu vejo que isso aqui é um caixotinho de lateralidade. Eu vejo que o caixote está com baixo volume e daí a tendência inicia, né? Ou seja, o mercado rompe o caixote e vem para baixo, né? Contudo, chega no final da tendência, bem no final da tendência, onde tem o maior pico de volume. Se o volume confirma a tendência, por que que ele não continuou a cair? Por que que, na verdade, no maior pico de volume, Oliver, o preço caiu? E tem mais uma coisa estranha, Oliver. Eu não estou entendendo uma coisa. Cara, que coisa estranha, né? Se você for olhar, Oliver, o volume financeiro desta barra aqui, ó, esta barra aqui é uma barra que tem um grande corpo, né? E tem um grande volume. Mas como é que você explica, Oliver, essa outra barra aqui, que não tem corpo nenhum, é só pavio para cima e para baixo e também tem um grande volume? Qual que é a diferença de interpretação, Oliver, justamente nesse viés, né? Como é que eu sei que se o volume crescente confirma a tendência e como é que eu sei que ele pode reverter o movimento? É nesse sentido que entra o VSA. O VSA vai tentar explicar para a gente justamente esse questionamento. Por que que esta barra, que tem um grande spread de deslocamento da máxima até a mínima, com grande corpo tem um grande volume, e por que também esta barra, que tem um spread menor de deslocamento e não tem corpo nenhum, tem um volume alto? Tem um volume alto, né? E é nesse sentido que começa a interpretação de Anna Coulens predita por Richard Wyckoff, né, da relação esforço versus resultado, que é a base do estudo do VSA. O VSA vai falar para a gente que barras com corpo grande, com grande volume, isso é uma normalidade. Isso é uma normalidade, não há nenhum tipo de discrepância. Espera-se que corpo com volume grande, como volume em injeção financeira, promova resultado e promova uma barra com corpo grande, o grande Marubozu. Agora, quando nós temos uma discrepância, como por exemplo essa, perceba quantas vezes isso acontece. Vamos pegar só nessa tela que você está vendo aqui, jogar mais para o meio aqui para você ver. Ó. Quando nós temos uma discrepância, onde nós temos um grande volume, né, como esse aqui, você concorda que isso aqui é um volume acima da média? Né? E que uma barra com um corpo pequeno, mais uma vez, um grande volume, né? Com a barra, porque essa aqui é um volume acima da média. Se você for olhar, a média do volume é bem maior. Você pode, por exemplo, botar uma média móvel aqui, né? Você pode colocar uma média móvel no indicador de volume e você vai ver que ele está acima da média. Mas quando você tem um grande volume com uma barra de um corpo pequeno, é uma anomalia, é uma divergência, algo está errado. Atenção, bandeira vermelha. Né? É isso que o VSA fala para a gente. A partir de aí, pode começar a acontecer uma reversão de movimento.
Uma reversão, se o preço está caindo, ele pode subir, se o preço está subindo, ele pode cair. Tá? Então, o VSA fala para a gente, toda vez, trader, que você tiver uma anomalia, uma divergência entre a relação, o esforço. O que é o esforço? É o volume total versus resultado. O que é o resultado? O efetivo deslocamento de spread do preço. Tá? Toda vez que você tem essa divergência, uma bandeira vermelha está sinalizando algo errado para você e ficar esperto que a partir de ali o mercado pode inverter o movimento direcional. Tá? Isso eu quero que você coloque na sua cabeça, porque barras com volume alto, com um corpo grande, por exemplo, quando os marobozus, isso é natural, isso é o esperado. Agora, barras com corpo pequeno, né, e com grande volume, isso é uma bandeira vermelha e isso pode ser sinal de reversão de movimento. E eu vou explicar detalhadamente isso por quê. E eu não estou falando isso. Quem falava isso já, pessoal, além do livro de Ana Cooley, mas da onde que a Ana Cooley tirou? Ela tirou desse cara aqui de 1870, que nasceu em 1873 e morreu em 1934. Richard Wyckoff. Wyckoff foi um dos maiores idealistas e também mentores intelectuais do mercado financeiro mundial. E ele já falava para a gente, lei da oferta e demanda, né? Quanto a demanda é maior do que a oferta, os preços aumentam para atender essa demanda. E inversamente, quando a oferta é maior do que a demanda, os preços caem. Tá? E aí ele criou essa lei aqui, ó, que chama atenção, lei da causa e efeito. É sobre isso que eu estou falando. Tá? A lei afirma que para ter um efeito, você tem primeiro que ter uma causa. E além disso, o efeito será diretamente proporcional à causa. Em outras palavras, uma pequena quantidade de atividade de volume resultará apenas um pequeno deslocamento de preço. Essa lei é aplicada a várias barras de preços e determinará a extensão de qualquer tendência subsequente. Se a causa for grande, ou seja, se o volume for grande, o efeito também será grande, que é o real deslocamento de preço. Você está entendendo agora onde eu quero chegar? Então, se eu tenho um grande volume, eu tenho que ter um grande deslocamento de spread, um grande corpo do candle. Se eu tenho um grande volume e eu não tenho um efeito, a relação de causa e efeito, alguma coisa está errada, a bandeira vermelha. A partir de ali, o preço pode começar a reverter. Tá? E ele diz mais, lei do esforço versus resultado. Ele continua a terceira lei de Wyckoff. Esta é a terceira lei de Wyckoff, que é semelhante à terceira lei da física de Newton. Toda ação deve ter uma reação igual ou oposta. Em outras palavras, a ação do preço no gráfico deve refletir a ação do volume abaixo, do indicador de volume abaixo. Né? Os dois devem sempre estar em harmonia um com o outro. Né? Com o esforço, que é o volume, visto como resultado, que é o real deslocamento do preço. Perceba. Então, o VSA nada mais é do que uma aplicação direta, prática operacional da interpretação de Richard Wyckoff, feito por uma releitura de Ana Cooley no livro dela. Tudo bem? Bacana? Uma vez que você entende esse preceito, vai ficar muito mais fácil agora para você começar a entender o que é uma barra de ignição, o que é, ou seja, de start de movimento, e que nós chamamos também de volume direcional, quando o volume cresce no direcional, dando start no movimento, e quando o volume ele é alto no final do movimento, e que nós chamamos de volume negocial, que é o volume de break, que é o volume de parada, que é o volume de alerta que ele pode começar a reverter. Vamos começar a fazer um pouco desse exercício para você entender aonde eu quero chegar. Tá? A partir de agora, você vai pegar cada barra de volume dessa e vai tentar interpretar com o volume financeiro. E aí você vai começar a entender o seguinte, principalmente para você fazer esse exercício na sua casa, para você ver como isso é extremamente eficiente e de simples avaliação, tá? Eu vou perguntar para você se é o volume direcional de start de movimento ou se é um volume negocial de parada. E depois eu vou esmiuçar na próxima aula o porquê, né? O porquê de maneira efetiva, o que é um volume negocial e o que é o volume direcional. Como é que você, de maneira objetiva, identifica isso? Tá? Por exemplo, aqui fica muito fácil de ver, né? Nós temos um gráfico de 15 minutos, pode ser de 5, pode ser de 1, pessoal, não importa o tempo gráfico, funciona sempre, tá? Nós temos aqui, por exemplo, né, o mercado achando uma lateralidade aqui, vindo no final de uma tendência. Perceba que o preço está subindo e o volume confirma a tendência, né? O preço está subindo
com o volume extremamente baixo, com o volume caindo. Ó. Isso é uma das aplicações da utilização no acumulado de várias barras na interpretação do swing, da pernada como um todo. Eu não estou avaliando agora candle a candle, eu estou avaliando o swing da pernada, a rotação da pernada. E nesse sentido a gente sabe que se o volume é confirmador de tendência, se o volume ele é combustível do mercado, como é que ele continua a subir se o volume está cada vez mais baixo? Você pode interpretar o seguinte: o preço está subindo na inércia, está subindo no respiro final. É como se você empurrasse um carro na subida, desse a última acelerada e depois tirasse o pé do acelerador, ele começa a desacelerar, acabou o combustível, acabou o volume, até que chega um ponto que ele pare. Né? E é isso que essa interpretação do volume fala para a gente. Quando você vê uma tendência subindo como essa, com um volume extremamente baixo, você sabe que ela está perto do seu fim. Né? A partir daqui, dentro de uma avaliação de swing, né, como todo, no acumulado de várias barras, eu começo a ver a fraqueza do direcional da tendência altista neste exemplo. Tudo bem? E aqui nós temos um exemplo muito claro de um volume direcional, de start de movimento. Um grande marobozu com um grande corpo, com uma grande barra de volume, o maior volume da sessão que você está vendo aqui, dando start no movimento. Né? Esse é o volume direcional. É o volume que você vê que há uma iniciativa de venda com grande volume que promove um real deslocamento de preço. Legal, bacana. Tá? Mas Oliver, como interpretar melhor isso? Tá? Como interpretar melhor isso? Porque, Oliver, se o volume total, Oliver, ele é o total das agressões de compra mais as agressões de venda, isso é o volume total. Se o volume total é o tamanho da briga, como que eu sei o percentual das agressões de venda e das agressões de compra aqui dentro? Será que realmente o preço caiu porque houve um desbalanceamento entre oferta e demanda? O que é isso, Oliver? Será que realmente o preço caiu porque houve muito mais iniciativa de agressão de venda do que de compra, promovendo o deslocamento de preço? Provavelmente sim. Nesta aula eu não vou conseguir explicar para você, vou explicar isso na próxima aula, porque existe um outro volume que eu quero explicar para você, e eu vou antecipando, chama-se volume delta, tá? Mas com base, Ana Collins não conhecia volume delta, Richard Wyckoff não conhecia volume delta. Hoje com a tecnologia a gente conhece volume delta, e eu vou mostrar para você, tá? Mas a gente vai conseguir entender se é um volume direcional de start de movimento ou um volume grande no final de movimento, justamente pela forma do candle, tá? Pelo tamanho do volume e também pelo volume delta. Você vai juntar essa tríade de informações para saber se é um volume direcional de start de movimento, que a partir dele existe uma grande probabilidade de você entrar vendendo ou comprando na continuação dessa tendência, ou se esse volume é um volume de bandeira vermelha, dizendo, olha, é um alerta, a partir de agora a tendência pode reverter. É um volume negocial, um volume de break. A partir de agora pare de tentar entrar no sentido da tendência, espere as próximas barras se formarem para ver se vai haver uma reversão de movimento. Pois não é exatamente na barra que ele vai dar aquela divergência entre a relação esforço versus resultado que você imediatamente vai entrar comprando ou vendendo. Você vai esperar aquela barra se fechar, você vai esperar uma ou outra, duas barras na sequência para ver se realmente a tendência vai inverter. A tendência não inverte sempre num padrão V, uma barra está caindo, outra já inverte, já começa a subir. Às vezes o preço cai, ela começa a lateralizar e volta. Foi o que aconteceu, por exemplo, aqui. Muito claro esse movimento, né? Uma barra de ignição. A partir daqui, se você entende que isso é um volume direcional, um grande volume financeiro no direcional, você já tem possibilidade de começar a pensar numa venda aqui, porque você sabe que existe uma grande probabilidade do mercado continuar a cair, né? Só que aí quando o preço chega no final desse movimento, o volume continua alto e você vê que o corpo dos candles já não tem mais tanto resultado, não tem tanto esforço versus resultado. E daí o volume a tendência começa a perder força e ela inverte, mas perceba que ela não inverte rapidamente. Precisaram de alguns candles aqui para você fazer essa inversão, tá bom? Mas esse não é o melhor exemplo que eu quero mostrar para você. Isso aqui está muito claro que é um volume direcional de start de movimento, né? Agora, vamos pegar um volume negocial de final de movimento, né? Para pegar um exemplo bem claro, esse aqui, ó.
esse volume aqui, ó, essa barra aqui é um exemplo muito bom, né? Você está vendo o movimento aqui, ou essa barra também, ó, é um exemplo muito bom. Posso pegar tanto esta barra, tá? Olha aqui, ó. Posso pegar tanto esta barra aqui, com o volume alto que você está vendo aqui, ó. Esse volume é um volume alto, tá? Ou melhor ainda, posso pegar essa barra aqui que é o exemplo clássico. É o exemplo clássico do VSA, é esta barra aqui, né? Perceba que esta barra aqui é um volume negocial, é o volume de final de movimento. Aí, olha, você está falando isso porque a barra está montada. Eu quero ver se tivesse assim, ó, Oliver, ó. Se tivesse assim, se você conseguir ver. Sim, dá para ver. Olha só, agora, qual que é a próxima barra? Eu não sei. Eu tenho que esperar a próxima barra para convalidar esta barra como um volume negocial. Olha aqui para a direita da sua tela. Tá vendo? Olha o tamanho desse volume e olha o corpinho desse candle. Eu não tenho certeza se a próxima barra vai cair ou subir. Claro, segundo a Ana Coolins, ela fala que nós temos que esperar o fechamento desta barra e depois na próxima barra, porque essa barra levantou a bandeira vermelha, na próxima barra a gente vai ter condições de fazer essa avaliação, né? E daí na próxima barra você começa, passou direto aqui, né? Peço perdão, voltou aqui, eu botei errado na tela. Na próxima barra aqui você começa a ter a percepção de que realmente pode haver uma inversão de tendência, tá? E na próxima aula eu vou te mostrar o que é realmente, o que acontece aqui no histórico de formação desse corpo, desse candle, para você entender por que esse volume total ele promove resultado e por que esse volume total, que é alto, que você está embaixo, ele não promove resultado. E vai ficar cada vez mais claro para você essa questão do esforço versus resultado. Mas antes de ir para a próxima aula, pega seu gráfico em qualquer time frame e começa a procurar divergências. O que é divergência, né? Barras com corpo pequeno com grande volume. E você vai ver que elas geralmente estão no final do movimento. E a partir delas, o movimento tem uma grande probabilidade de se reverter. Então, Oliver, você está me dizendo que isso é uma metodologia de tentar achar final de movimento para pegar o pullback? Sim. Para pegar a inversão da tendência? Sim, é isso que eu estou dizendo, né? A interpretação da relação esforço versus resultado, da harmonia e desarmonia entre o volume financeiro e a forma do candle, que é o real deslocamento de preço, que é o spread. Começa a olhar, pega qualquer movimento de pullback, de alta, de mínima, e começa a olhar os volumes. Qualquer time frame, né? Olha só que interessante aqui, ó. Olha, isso aqui é um exemplo claro, né? Olha só, mais um exemplo. É isso aqui que você tem que fazer para a próxima aula. Perceba o volume alto dessas barras. E olha aqui essa barra final aqui, ó. Olha como o volume é alto. O volume é alto. Isso aqui é um grande volume, ó. Se você for levar em consideração as demais, a média do volume das demais barras, você vê que é um grande volume, né? E você vai começar a interpretar que realmente essas barras aqui, elas atendem a relação esforço versus resultado. É um grande volume, um grande deslocamento de preço, mas a partir de agora, a partir desta barra, a bandeira é vermelha. Alguma coisa está acontecendo, porque o volume continua alto e a barra não proveu o resultado. Tanto é verdade que na próxima sequência o mercado virou. Você vai esperar essa barra fechar para ver se vai coadunar, se realmente vai chancelar essa tua percepção de inversão de fluxo. E a partir de agora você está usando a interpretação do VSA, do volume, spread e análise, que é o volume e o spread é o deslocamento de preço. É a análise do volume e o deslocamento de preço, o VSA, volume, spread e análise. Nossa, Oliver, é simples. Mas é extremamente poderoso. E na próxima aula eu vou te acrescentar o volume delta e eu vou te explicar exatamente, você vai ter a percepção exata, o porquê, né, que esta barra tem um grande volume e um corpo pequeno. O que aconteceu? Lembra que eu falei da história do pavio aqui? Que esse preço ali já foi comprador e depois ele voltou. É isso que eu quero que você entenda. E daí você vai ter uma metodologia para entender gatilhos de entrada. Agora você imagina o seguinte, você que é grafista, imagine que isso aqui seja seu nível de suporte, de resistência. Você tem uma marcação, isso aqui é uma resistência. Você vê esta barra aqui, bem aqui com volume alto, no final da sessão e você espera a próxima barra trabalhar. Você já começa a ter o seu gatilho de entrada. Você começa a perceber que realmente vale a pena, nas zonas de trade location, nos níveis de suporte e resistência previamente dado por você, entender essa metodologia como um gatilho de entrada.
Ana Pullins ficou famosa no mercado financeiro porque ela fez fortuna fazendo isso, em ações, né? Ela pegava várias ações, pode ler o livro dela, você vai ver a história dela também. Ela pegava várias ações e começava a estudar isso. Ela fez fortuna fazendo isso. Tá? Gráfico de candles, volume financeiro, trabalhando análise técnica clássica, LTA, LTB, linhas de tendência, suportes e resistências. E vendo, analisando simplesmente isso, essa divergência entre o spread, o deslocamento, a forma do candle e o volume. Volumão grande com o corpo pequeno do candle. Opa, pode ser que a partir de agora eu tenho uma reversão. Opa, e melhor ainda, se isso acontecer na marcação que eu tenho como resistência, cara, é 2 estrelas para eu fazer meu trade. E se na próxima barra, a barra começar a reverter e mostrar fraqueza na continuação do movimento prévio altista, neste exemplo, é 3 estrelas, meu amigo. É para hora de vender, é hora de vender no fechamento dessa barra com stop levemente acima e ganhar dinheiro. Simples assim, gente. Ela fez fortuna fazendo isso. Tá? Mas aí, claro, que tem uma questão de disciplina operacional, né? Que você tem que desenvolver, não sou eu que vou desenvolver isso para você. Você tem que estudar isso aqui e desenvolver. Fica comigo, eu tenho certeza que se você não vá para a próxima aula sem testar isso na prática no seu gráfico de candles, você vai subir um frio na sua espinha e você vai perceber como isso é poderoso e funciona demais. Demais. Grande abraço, sucesso e até o nosso próximo bate-papo. Fui!